Boa noite meninas. Hoje eu acho que eu tô falando diretamente para as mulheres, né? Porque eu vou falar sobre alimentação e suplementações na gestação. Nesse período tão importante para todas as mulheres, né? E eu vou fazer hoje, vamos ver se eu consigo ver quem que quer participar dessa live comigo. Quem tiver a intenção, quem tiver interesse, é só solicitar que eu vou abrir a tela para a pessoa que quiser que fizer essa solicitação. Boa noite, Giovana, Vaz Galvão, Márcia Ortega, Patrícia, Daniela. Boa noite a todos vocês. Se ninguém se propor a dividir a tela comigo, solicitar aí a participação, aí então eu vou prosseguir com a live normalmente com todo o conteúdo que eu já preparei para vocês, viu, Gleice? E é mais uma live especial para o Dia das Mães. Quem que quer participar comigo, gente? Luciana Capeste. Quem tá grávida pode acenar aí de alguma maneira? Quem tiver grávida seria a pessoa que tem mais prioridade, né? Aí, ó lá. Deixa eu acenar para todas vocês. Aí, muito bem. Quem quiser, então, se eu enxergar aqui na tela, né, também, a pessoa que fizer essa solicitação, eu vou, então, compartilhar a tela, tá bom? Juliana, boa noite a todos vocês. Então, assim, é muito importante, gente, essa live de hoje. Eu já fiz algumas vezes, mas como eu falei, essa semana é especial, dedicada às mamães. E eu acho que como nutricionista, eu também tenho esse dever, essa missão de alertar a todas as mães que me seguem, né? Não só as pacientes que eu recebo e já recebi ao longo de tantos anos de trabalho, eu recebi muitas e muitos, cuidei de muitas gestantes, depois cuidei dos filhos e assim por diante. Agora as crianças já estão até grandes e a gente vai cuidando das gerações. E toda vez que eu recebo uma gestante, eu converso muito a respeito dessa alimentação, eu alerto muito as mães, porque às vezes as mães pensam que vir ao nutricionista durante a gestação ou no começo da gestação é simplesmente para não aumentar peso, para não engordarem tanto. Só que a alimentação na gestação, gente, ela vai muito além da questão só da preocupação do ganho de peso. Lógico que isso também é importante, mas é nesse momento que a mãe tem a oportunidade de fazer o imprint metabólico para o seu filho, para o resto da sua vida. E quando a gente fala de imprint metabólico, significa que a alimentação da gestante no período intrauterino também é determinante para saúde, desenvolvimento, crescimento, para o resto da vida, dessa vida que está partindo dela, né? Então é super importante. Aliás, seria muito conveniente que as mães já se preparassem de forma a entrar numa gravidez, a começar uma gravidez com status nutricional já mais adequado, né? Então, quando eu sei que eu já quero engravidar, não basta só tomar ácido fólico como muitas fazem, mas preparar a sua alimentação, começar a comer de uma forma mais saudável, parar de comer tantas tranqueiras, né? Quantas guloseimas, alimentos que não são convenientes, que não são saudáveis, começar a ter um estilo de vida para poder não só ter mais facilidade para engravidar, mas ter mais condições para você começar uma gestação. Então, além de se preparar melhor, é importante também para você ter saúde para o seu bebê, né? Também você escolher um parceiro adequado, um parceiro saudável, né, gente? Porque lembra que o bebê é a união do pai e da mãe, ele vai pegar a genética de cada um, DNA de cada um para formar o dele. Então, às vezes a mãe se cuida muito, mas o parceiro não. E aí ela esquece, às vezes, que o bebê dela, a saúde dele vai depender dessa parceria, né? Isso é importante. E na lactação é uma terceira oportunidade que a gente tem também de oferecer aos nossos filhos o de melhor para o resto da vida deles. Né? Eu tô vendo que ninguém aí tá se candidatando
né, solicitando para poder entrar aqui comigo na live, hein, gente? Olha só, estão só entrando, mas ninguém tá solicitando aqui. Ninguém de vocês está grávida? Hein? Boa noite, Patrícia. Bom, e aí, gente, é lógico que uma alimentação saudável, variada, é sempre muito importante. Mas alguns alimentos são particularmente mais importantes ainda durante esse período, nessa fase de gestação. Eu vou começar a falar do ácido fólico. Até porque o ácido fólico, quando algum médico sabe que vocês estão querendo engravidar, ele já começa a introduzir a suplementação de ácido fólico. Mas a gente tem que enriquecer, não é porque eu suplemento que eu não vou comer alimentos ricos em ácido fólico. Então assim, ele é super importante porque ele faz parte da formação do tubo neural. E nas primeiras semanas é que a gente tem maior replicação dessas células. A divisão celular é muito rápida. E eu preciso do ácido fólico para poder fazer isso de uma maneira plena, bem feita. Por isso que é conveniente, como já acontece isso logo nas primeiras semanas, às vezes demora algumas semanas para a gente saber que está grávida, por isso que é importante você já ter níveis adequados de ácido fólico para que isso ocorra de uma maneira plena, né? Saudável, adequada. Agora, também nós sabemos que quantidades muito altas de ácido fólicos, principalmente aí já falando na questão da suplementação, pode aumentar o risco das crianças terem autismo. Então, muito cuidado, né? A gente tem que ter, porque assim, o exagero pode levar também a problemas indesejados. Então, cuidado com isso. A média que se suplementa de ácido fólico, e na verdade é metilfolato, é de 400 microgramas. E os alimentos fontes, que quando a gente fala de alimento, a gente não tem problema de entrar na toxicidade. É muito diferente da suplementação. E quando a gente fala de alimentos fontes em ácido fólico, a gente está falando dos vegetais verdes escuros, que não só vão dar o ácido fólico, mas também ferro, cálcio, que também é super importante. Então aí eu estou falando do espinafre, do brócolis, da couve, que é importante. As amêndoas também não são vegetais verdes escuros, mas são ricas em ácido fólico. As leguminosas, como a lentilha, os feijões também. Então até fiz um post essa semana a respeito dos alimentos que tem maior teor de ácido fólico, porque eu sempre incremento mais o cardápio da gestante, e é bom você também incrementar com alimentos ricos em ácido fólico. Se for suplementar, não mais do que 400 microgramas de metilfolato, que é a forma mais adequada da gente absorver o ácido fólico. Tá certo, gente? Nós temos também, de grande importância, a vitamina D. Então, mamães, a gente tem que tomar sol. Só que agora a gente vem no inverno. Aqui em São Paulo, por exemplo, começou, né, essa questão de começar a ficar frio, ninguém toma sol. Aí então a dosagem da vitamina D, talvez para gestantes que pegam a gestação nesse período, tem que ser até aumentada. Então a vitamina D, a principal síntese a gente faz na exposição ao sol, mas também a gente suplementa, porque dificilmente a gente consegue níveis adequados de 40, 50 nanomol por ml de vitamina D só através da alimentação, porque os alimentos fontes de vitamina D, gente, são muito escassos e eles não vão deixar a gente ter níveis tão bons, porque eu não vou comer tanto, né? Ele está presente mais na gema do ovo, que não é uma coisa que eu como em abundância, eu posso até comer 1, 2 gemas ao dia, mas isso às vezes não vai me dar condição de aumentar a vitamina D do tanto que eu preciso, né? E também os óleos vegetais, que é algo que eu não dou para as mães. Eu não falo para mamãe nenhuma cozinhar com óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, nada disso. É só azeite de oliva e óleo de coco. Então eu preciso suplementar a vitamina D. E a vitamina D é de suma importância não só para melhorar a imunidade da mãe, porque a gente tem que preservar, né? A mamãe a gestante não tá doente. Ela também não tem que comer por 2, mas a gente tem
que se preservar nesse momento. O ideal é que não pegue nenhum resfriado, não pegue nenhuma contaminação, nenhum vírus, nenhuma bactéria. Então tem que estar com o meu sistema imune bom. Além disso, a vitamina D também vai ajudar a formação da massa óssea desse bebê, levar o cálcio em maior quantidade, não só para o bebê, mas para a mãe também. Vocês sabem que ele é importante para isso. E também diminui o risco, gente, de ter pré-eclâmpsia, né, que é aquela alteração na pressão arterial que pode ocorrer durante o período gestacional. Então a gente sabe que a vitamina D é importante para isso. É importante também para diminuir o risco de resistência insulínica. Olha só, então níveis adequados de vitamina D melhora a imunidade, melhora a massa óssea da mãe e do bebê, vai diminuir o risco de pré-eclâmpsia, de resistência insulínica, né, ou diabetes gestacional, tá? E até o parto prematuro. Então é importantíssima, tá? E geralmente a gente vai suplementar. Quanto, doutora, que eu vou suplementar de vitamina D? Depende dos níveis. Então eu vou ver os exames laboratoriais e aí, dependendo dos níveis que a gestante se encontra, eu vou fazer a suplementação de 2.000, de 5.000, não sei, depende. Eu gosto muito de fazer vitamina D todos os dias. Esse negócio de tomar de assim, dia não, uma vez por semana, é uma coisa meio complicada, porque às vezes acaba esquecendo e eu prefiro dar para vitamina D, não só para gestante, mas quando eu tenho que suplementar, eu geralmente dou todos os dias. Oi, Renata! Tudo bem? Olha aqui, Ana Maria, Life Vitaminas, e eu falando de suplementação, hein? Então, olha lá, importante, hein? Vitamina D para todas as mamães. Principalmente quem tá aí grávida nesse inverno, né? Uma outra substância super importante é o iodo, gente. Iodo garante saúde tiroidiana, saúde da tireoide, que é muito importante. Bom, se a mãe entra na gestação com alguma disfunção na tireoide, mais importante ainda a questão das quantidades de iodo, tá? Porque se eu tenho um hipotiroidismo na gestação, eu posso levar essa criança a ter mais risco de déficit de atenção. Gente, oi, voltou? Porque eu recebi uma ligação agora. Aqui, oi. Tá tudo bem? Me fazem assim, ó. Doutor, estou grávida e estou engordando. Então, você não quer participar comigo? Pede a solicitação que eu vou aceitar você para você começar a fazer as perguntas que você tá preocupada aí ou tem dúvidas durante a gestação, que eu aceito você, Jusivanilda Oliveira, né? Desculpa. Aí, ficou tudo bem, gente? Aqui, ó. Bom, aí o iodo, como eu tava falando, ele é super importante pra gente poder fazer, às vezes até a suplementação, né? O iodo kelp, só que isso tem que ser feito pelo seu ginecologista, pela sua nutricionista, ou então a gente vai dar os alimentos fontes de iodo. As algas são importantes fontes de iodo, ou até a clorela ou a espirulina, que também a gente pode estar dando também na gestação. Elas, além de ajudar a fazer desintoxicação de metal pesado, elas também vão ajudar a dar um aporte melhor de iodo. Eu falei para vocês que a mãe que entra na gestação já com problemas na tireoide, ela tem que geralmente ir tomando já hormônios, né, o T3, geralmente, ou T4, enfim, ela precisa até ajustar às vezes as dosagens durante a gestação, tá? Porque há uma mudança durante o período gestacional desses hormônios e eles não podem ficar em baixa, tá? Por favor, quem tem problema de tireoide, ajuste a sua medicação, fale com o seu médico, veja sempre os exames laboratoriais, porque é super importante vocês estarem com a tireoide regulada durante todo o período gestacional para não comprometer o desenvolvimento do bebê, para ele não ter problemas na vida futura, certo? E então entrar também, né, que eu falei para vocês, às vezes com esses alimentos ou até com a suplementação, tá? De iodo.
tenho cálculo renal, tem algum problema eu tomar whey? Nádia, você tá gestante? Se você tiver gestante, o whey, já estava até dentro do meu conteúdo, mas eu já vou adiantando, como hoje o assunto é gestação, você pode estar tomando whey durante a gestação, não tem problema. O whey é uma proteína que já está em pó, ela está de fácil digestibilidade, ela pode complementar assim, a recomendação de proteína da mamãe ao longo do dia. É de fácil, além de ser fácil absorção, fácil digestibilidade e praticidade. E eu garanto o aporte de uma proteína de alto valor biológico. Então é muito legal a gente poder oferecer para as mães, independente se você faz ou não exercício durante a gestação, pode estar introduzindo whey protein, geralmente o isolado ou o hidrolisado. E o whey mais clean possível, tá? O whey que é aquele que a gente tem o neutro, que não tem nada de carboidrato, que não tem associações com nada. Então a gente tem várias marcas no mercado que são bem cleans e é esse whey que eu dou para gestante, tá? Assim como posso dar até para crianças. Então pode tomar assim, eu acho que é uma maneira até muito prática. Às vezes a mãe já tem um filho, tem outro trabalho, então às vezes não tem como fazer uma proteína adequada para tomar à tarde, para comer à tarde. Então levo whey, pelo menos eu garanto aí um aporte proteico adequado que precisa ter uma adequação de proteínas, carboidrato e gorduras durante todo o período gestacional. Nos 3 primeiros meses, gente, eu nem me preocupo em aumentar calorias. Vocês não precisam se preocupar no aumento calórico, e sim no conteúdo nutricional. Eu preciso dar um conteúdo nutricional adequado para a mamãe, tá? Mas eu não vou aumentar nenhuma caloria no primeiro trimestre, nos 3 primeiros meses. Eu já vou falar do aumento de peso também durante a gestação. Ômega 3 é outra coisa que eu não deixo de suplementar em nenhum momento, nem na gestação e nem na lactação. Principalmente o DHA, é super importante para a formação do tubo neural, ele é importante para evitar que a mãe tenha depressão pós-parto, ele é muito importante que ele esteja no aprendizado, nas questões das formações cognitivas. É por isso que também as fórmulas infantis hoje, quando a mãe não consegue amamentar, são enriquecidas com o ômega 3. Quando a gente dá um polivitamínico hoje já pronto para gestantes, ele também está incluindo o ômega 3. Então o ômega 3, gente, é importante. De 1 a 2 gramas, dependendo da mãe pode ser até 3, mas dando mais ênfase, uma proporção maior do DHA, mais do que o EPA durante esse período gestacional e durante a lactação, tá? Bom, muito bem. Além disso, os peixes de água fria. Por que não? Porque são ricos em ômega 3. Só que eu vou dar os peixes menores, a pescada, o filé de São Peter, a sardinha, né, o arenque, porque são peixes que são ricos em ômega 3, mas não são peixes predadores. Os peixes predadores eu não dou durante a gestação e evito também dar com uma frequência grande também, inclusive para as pessoas que não estão gestantes, por causa da contaminação do mercúrio. Então é bom a gente esquivar a mãe, né, desse tipo de peixe. Mas é importante que incentive o consumo dos peixes. Peixes pequenos, mamães, tá? Zinco. Zinco é um mineral importante, não pode faltar também durante a gestação, tem que estar em níveis adequados, ele melhora muito a imunidade da mãe, como eu falei, que deve ser preservada, e ele também atua no desenvolvimento cerebral do bebê. Aonde está presente o zinco, gente? Nos frutos do mar ou nas proteínas. Então, são os alimentos que têm maior quantidade de zinco. Posso suplementar também o zinco quelado, né, em 20 miligramas, ao 15 miligramas, algo similar a isso, tá? Magnésio é um mineral importante também na gestação. O magnésio, além de deixar a mamãe mais calma, menos ansiosa, vai diminuir as dores musculares que às vezes acaba sentindo, dor tem aquela lombalgia, começa a crescer, né, o útero, a barriga cresce e ela começa a ficar curvada e começa a doer as costas e dói aqui, dói ali. O magnésio melhora as dores de uma forma geral.
deixa você menos ansiosa, vai fazer você dormir melhor. E o magnésio é muito importante também porque ele age em sinergia com o cálcio. Então eu preciso ter níveis adequados de magnésio, níveis adequados de cálcio para a formação da massa óssea. Além do que, o magnésio melhora também o trânsito intestinal. A mamãe, gente, fica é muito comum ter constipação durante a gestação. E essa mamãe que sempre teve constipação, às vezes na gravidez ela piora, porque as alças intestinais ficam mais comprimidas, né? Então o magnésio, ele também vai fazer relaxar melhor, funcionar melhor o seu intestino. Então, gente, vai alcalinizar a sua urina, para melhorar, para não ter cálculo nenhum, para quem tem tendência de cálculo, vai eliminar mais o ácido úrico com a urina mais alcalina. Então olha que lindo! É importantíssimo o magnésio, gente. Ele tem várias funções, eu falei só as principais, e os alimentos mais ricos em magnésio estão presentes nas frutas, nos vegetais, nos legumes, né? São os que mais têm magnésio, não podem faltar, né? Então olha abacate, olha a banana aí, gente, é importante, todos os vegetais de uma forma geral têm riqueza de magnésio, viu? Os tubérculos também são ricos. E também, eu não posso esquecer, magnésio, gente, ele é importante também para diminuir o risco de pré-eclâmpsia, né, da pressão alta durante a gestação. O magnésio faz isso porque ele relaxa mais o vaso. E eu já falei do cálcio, né? Já dei uma introdução nele, ó. Tem uma Nutri aqui, ó. Nutri Thaís. Oi, tudo bem? Olá, Bianca entrou aqui. Hoje a gente está falando, para quem entrou agora, sobre alimentação na gestação. É uma live especial para as mamães. Cálcio, lógico, super importante. Presente nos vegetais verdes escuros e nos laticínios. Então, para a mãe que pode consumir iogurte, queijo, leite, ok. Até tem leites vegetais que estão enriquecidos com cálcio. Mas para quem não pode tomar leite, a gente tem os vegetais verdes escuros que também são ricos em cálcio, um cálcio muito biodisponível. O tofu também é rico em cálcio, as amêndoas são ricas em cálcio. Então posso fazer aí uma alimentação mais rica também nesses alimentos, que são importantes para a formação da massa óssea. Outra substância importante é a colina, que está presente na gema do ovo, que ela ajuda muito essa parte cerebral. Todos os suplementos polivitamínicos prontos, inclusive fórmulas infantis, tem colina. Colina é importante para o cérebro do bebê. Não pode faltar colina. Então, olha a gema de ovo. E a gema de ovo, gente, faz o ovo mexido, faz o ovo... Só não vale comer ovo cru, hein? Tem que estar a gema mais durinha. Isso é importante. Ou quem vai comer gema mole, pelo menos 3 minutinhos ela tem que estar no fogo baixo. Se for fazer um ovo quente, para a gente poder reduzir o risco de contaminação através do ovo. Então, cuidado, hein, da salmonela. Então, cuidado com esse aspecto, mas é importante a gente tá consumindo o ovo com frequência muito grande. Omeletes é muito versátil, né? Ficar sem ovo em casa a gente fica meio perdida. A menos que você tenha um problema com o ovo. Então aí tem que fazer a suplementação da colina mesmo, não tem como. Outro mineral importante é o ferro para a formação de hemoglobina. Ó, um detalhe. Eu atendo muitas mães que estão com hemoglobina, começam a gravidez com hemoglobina bem no limite inferior, 12, 12,5. Tem ferritina menos que 50 ou 50. Então assim, tá muito numa margem limite inferior. Aí o que acontece? Entrou depois do 3º mês da gestação, que começa a ter formação dos glóbulos vermelhos também do bebê, e aí ela começa a não ter mais ferro adequado. Já quem entra na gestação assim tem que suplementar de todo jeito ferro, né? Agora, depois na gestação, lá pro 5º, 6º mês, é mais necessário ainda você melhorar esse aporte de ferro, porque senão essa mãe vai ficar com anemia, e isso não é nada interessante para você que está gestante. Isso pode trazer graves consequências para o seu bebê. Então, gente, de olho na hemoglobina, no ferro, na ferritina, não pode estar baixo. E aí eu tenho que introduzir
quase que todo dia eu ponho lá, além dos vegetais verdes escuros, que são ricos em ferro, a carne vermelha, o fígado para mãe que gosta, os feijões de uma maneira geral. O feijão preto tem mais ferro ainda do que o feijão jalo ou carioquinha, mas eu coloco bastante lentilha também. Então sempre todos esses alimentos são importantes. E toda vez que eu faço uso de alimentos ricos em ferro, eu vou dar a vitamina C junto, porque a vitamina C melhora a absorção desse ferro, tá? E não ponho alimentos ricos em cálcio, porque diminui a absorção do ferro. Então, ó, suquinho de limão no almoço e no jantar melhora a sua digestão e vai melhorar a absorção do ferro, hein? Não esqueçam, olha outra vez os vegetais verdes escuros aí presente. Vitamina C, acabei de falar, que é super importante, então todas as frutas cítricas, para não só para melhorar a imunidade, mas para melhorar também a absorção do ferro. E a B12 também é muito importante, suplemento na forma de metilcobalamina. Ela está presente nas proteínas animais, ela tem que estar adequada para a formação também da hemoglobina, tanto para a mãe atender as necessidades da mãe, atender as necessidades do bebê. Só que tem um detalhe, assim como o ácido fólico. Se ela tiver em altas dosagens, juntamente com ácido fólico, você acaba duplicando, triplicando o risco de ter autismo no bebê. Então, cuidado com altas dosagens da combinação de ácido fólico com B12. Mas a gente tem que ter em quantidades adequadas. O que é quantidades adequadas de B12? Pelo menos 700, né? É importante a gente ter aí, né? Acima de 700 de B12, que é super importante. A mãe não pode ficar com menos do que isso, senão a gente tem que suplementar. E enriquecer a alimentação dela com proteínas animais. Se ela for vegana, aí a suplementação com certeza se faz necessária, tá? Ou vegetariana. Água de coco também eu dou muito natural, é um elixir durante a gestação, ela tem ácido láurico, ácido caprílico, e eles são antifúngicos, antibactericidas, então eu dou muito, além de hidratação, tem bastante potássio, evitar as câimbras. Então é super importante essa água de coco, pelo menos um copo de 300 ml para todas as gestantes. E eu ensino, gente, como água de coco ninguém vai ficar tendo aqui em São Paulo, a gente não tem o coco disponível, não mora quem mora no litoral, ok, mas quem não mora, então compra o coco, água de coco natural, faz cubinhos de gelo, congela, e aí quando precisa, tira 3, 4 pedrinhas lá de gelo, de cubinhos de gelo de água de coco para poder tomar. Muito gostoso, pode bater até com whey protein que fica ótimo. Aliás, vamos falar que gestante gosta muito de coisas azedas e geladas. Por que será que durante a gestação a gente tem essa preferência? Porque a natureza é sábia. Como as mães, grande parte delas tem problemas com relação a enjoos, principalmente nos primeiros meses, nas primeiras horas do dia, quando eu como alimentos azedos e gelados, eu diminuo o enjoo. É uma das dicas que eu dou para vocês, por isso que eu postei aquele suco de gengibre com limão, porque essa combinação gengibre, limão e gelo melhora muito os enjoos, tá? E a mãe tem essa preferência justamente, acho que para já aliviar esse sintoma que é tão indesejado. Agora, falando de peso durante a gestação, gente, tudo depende do peso que você iniciou sua gestação. Por exemplo, deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Oi. Aqui, ó. A Estevam Joana fala: boa noite, doutora Roseli. Sobre o pólen de abelha, eu comia antes de engravidar. Estou de 7 semanas. Posso continuar comendo o pólen de abelha? Depende, se você souber da procedência dele, não vejo empecilho nenhum, assim como o mel. Não, geleia real, não tem problema, gente. Tudo que vem da abelha tem um valor nutricional muito bom. E não tem nenhum estudo que fale contra o problema, a não ser que você tenha alguma alergia. Tem gente que tem alergia ao pólen, então aí não pode. Mas caso contrário, sabendo de uma procedência boa, pode consumir sim, viu? Estevam, aí, Helena, Gislene, aqui, ó. E ninguém quer entrar aqui comigo, hein? Olha só. Bom, continuando. Então, assim, se você tiver com baixo peso gestacional, você pode
aumentar de 12,5 até 18 quilos, é uma média, né, durante as 40 semanas gestacionais. Se você tiver eutrófica, que a gente chama, ou dentro de um peso saudável, que é o ideal, a mãe engravidar dentro de um peso saudável, com IMC de 18,5 a 25, né? Então, esse seria uma pessoa eutrófica, IMC é o peso em relação à sua altura. Aí você vai engravidar de 8 a 12 quilos, tá perfeito, maravilhoso. Sendo que no início gestacional, a gente tem o quê? 1 quilo, 1,5 kg, né? Que depois a gente vai aumentando com o passar da idade gestacional, o aumento de peso. Mas cuidado com essas mães que já falam que tá grávida, já engorda. Se você tiver com sobrepeso, que já é o IMC de 30 a 35, a gente vai fazer com que essa mãe, o ideal seria ela engordar de 7 a 11,5 kg. E se tiver com obesidade, que é de 35 a 40 ou até a mórbida, daí é quanto menos melhor, mas vai engordar pelo menos 5 quilos, né? De 5 a 8 quilos no máximo quando a mãe está obesa, para ter menos risco de problemas inconvenientes durante a gestação. Tá claro isso para vocês? Então, ganho de peso depende do peso que você iniciou sua gestação. E eu tenho aqui um gráfico sempre para acompanhar a mãe a cada semana gestacional. Porque a gente sabe que a placenta, líquido amniótico, o feto, né, a mama, as glândulas mamárias, porque você vai aumentando o tecido de gordura, tudo isso vai aumentando o seu peso. Os líquidos corporais aumentam. Então, cada um desses aspectos vão aumentar o peso, são responsáveis por isso. Agora, excesso de peso na gestação, gente, só vai trazer inconveniências, aumenta o risco de você ter a diabetes gestacional, de você ter pré-eclâmpsia, de ter um parto mais prematuro. Então, cuidado com isso. E depois, para retomar, é muito mais difícil. Então, por isso que hoje a gente, além de primar por uma alimentação saudável, para garantir tudo isso que eu falei, também é adequado para que a mãe não ganhe tanto peso na gestação. Então, quanto menos ela comer alimentos industrializados, processados, seria melhor. Embutidos, açúcares, né, farináceos, frituras, nem pensar bebida alcoólica, refrigerantes também, sucos de caixinhas, isso tudo não seria conveniente. O ideal é comer o trivial, nada de exageros, né, na alimentação. Não é o momento de você se expor a coisas que você nunca comeu na vida. Quando vai viajar, de repente, dá grávida, pode viajar? Pode, às vezes vai fazer enxoval fora, isso e aquilo. Ok, mas não é o momento de você se expor a coisas que você nunca comeu, alimentos industrializados. O ideal é que a gente faça a alimentação mais natural possível. Não oriento as mães comerem nada cru fora de casa. Então, nem peixe cru, nem carne crua, nem vegetais crus, cuidado com isso. Os adoçantes que nós usamos na gestação são só os naturais, estévia, não é toda mãe que se dá bem com xilitol, eritritol, porque às vezes pode dar mais gases. Ou então não adoce nada, né? Não vai usar açúcar nem adoçante. Se for ter que usar, então vamos usar o quê? Um açúcar de coco ou um estévia, se você tiver que controlar seu peso, tá? Isso seria o ideal. Cuidado com a cafeína, cuidado com o café aumenta os batimentos cardíacos, então a gente não dá, assim como o chocolate, assim como chás que já tem café, então a gente cuidado com os refrigerantes que tem cafeína, aí eu já tô falando da Coca-Cola, nada disso é indicado. Se você tem muito gosto pelo café, tente tomar um café descafeinado, ou então uma xicrinha do coado, bem fraquinho, né? Depois de comer, porque senão começa a dar azia. A mãe tem muita azia, a gestante tem muita azia, por isso que também a gente orienta a não ficar muito tempo em jejum, comer de forma fracionada, mastigar bem, não tomar líquidos na refeição. Isso ajuda muito ao enjoo e não ter azia, tá? Às vezes a fome da mãe, gente, é uma fome diferente, é uma dor de estômago que você não aguenta. Às vezes eu tenho que pôr fracionamento de 2 em 2 horas. Isso até é bom, por quê? Porque a digestão é mais lenta, né? Então eu falo pra mãe, dou pouquinho, ela come devagarinho, mastiga bem,
né? E aí ela vai daqui a pouquinho comer outra vez para não se sentir estufada. Isso é bem bacana, viu? Funciona super bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Comida japonesa, as peças cruas são proibidas, acabei de falar, tá? Não pode. Tem muito tempo para você comer comida japonesa aí. Nesse momento eu falo para não comer. E tem algumas mães que ficam assim, mas doutora, eu amo aquele restaurante, eu super confio, é fresquinho. Gente, eu não oriento. Agora tem mãe que come, né? Não adianta, às vezes tem mãe que não aguenta ficar sem. Até que idade a mulher pode engravidar sem risco para a saúde do bebê? Depende muito, Eliane, da mãe, né? A gente tem uma idade que é biológica, outra cronológica. Se é uma mãe que se cuida, tem um estilo de vida adequado, saudável, ela pode até prorrogar. Mas a natureza é sábia, né? Dos 20 aos 30 anos é a melhor idade para você engravidar. Onde seus óvulos estão mais sadios, onde tudo acontece de uma maneira mais natural, onde você tem a paciência também para depois futuramente ser mãe. Lembrem disso, né? A natureza é sábia, ela tem a idade para ser mãe. Se você começa a ter depois dos 30 anos, que eu sei que hoje a gravidez está sendo mais tardia, o que acontece? Os óvulos já não são da mesma qualidade, por isso que a gente pode fazer o congelamento dos óvulos, mas também, fora isso, a paciência, gente. Depois que o seu filho nasce, você tem que estar disponível, ter energia, né? Acompanhar a idade do seu filho, você tá junto com ele, participar. E às vezes eu vejo que a mãe já tá idosa, já tá, né, sem paciência. A mãe já tá com 50, 55 anos e tem filho de 10 anos. Então é complicado depois você participar da vida do seu filho, se você tiver o filho já com uma idade mais avançada, você e seu parceiro, né? Então cuidado com isso, hein, gente? Agora, se você quiser ter o filho mais com uma idade mais avançada, aí o ideal é congelar, mas dos 20 aos 30 é a melhor idade. Adoçante, eu já falei, monk fruit. Olha, nem esse também não é um adoçante ruim, mas eu prefiro não adoçar. O que a gestante vai adoçar? Os chás que vocês podem tomar é só o chá de erva doce, o chá de camomila e chá de gengibre. Então veja, eu não oriento a adoçar chá. Só se for fazer alguma receita, algum bolinho, alguma coisa assim, né? Não vai tomar suco de nada. Pode também, além da água com limão, gente, que tem baixo índice glicêmico e você está controlando o peso, fazer de maracujá ou de acerola, mas não vai adoçar. Não, isso é importante. Então, quanto menos adoçante, melhor. É bom que se vocês puderem comprar alimentos orgânicos, é bem melhor. Se livre dos xenobióticos. Tipo, cuidado com essas coisas de mesmo cosméticos, shampoos, tinturas, já basta a poluição que a gente enfrenta aqui todo dia, né? Que é obrigado a inalar todos esses poluentes, principalmente quem vive em grandes cidades como São Paulo. Então, cuidado quando vocês esquentarem as coisas no micro-ondas, né, em materiais plásticos, que tem o bisfenol A. Cuidado com os hidrocarbonetos policíclicos que existem lá no churrasco. Então, assim, sem querer ser chata, mas se a gente começar a juntar as coisas, né? Então, o bisfenol com hidrocarboneto policíclico que a gente tem aí no churrasco, mais o adoçante que é inconveniente, mais as comidas industrializadas que tem os conservantes, os corantes, às vezes os aditivos. Tem muita mãe ainda que faz uso da gelatina ou de outros alimentos que só tem substâncias químicas. Então, quando você vê, a mãe tá intoxicada de tanta porcaria ali, sem saber, né? Às vezes, por isso que a falta de informação leva você a fazer a coisa errada. E por isso que eu tenho esse comprometimento com vocês fazendo as lives, gente. Porque é através do conhecimento, da informação que a gente leva para vocês, que eu tento levar todos os dias e principalmente nas lives, é que vocês vão aprendendo e sabendo que isso pode, isso não pode, de uma maneira, de um lugar, de uma procedência que tem embasamento científico, né? Então não é através do Google, eu tô falando isso porque eu tenho
todo um embasamento de clínica de 30 anos, né? Para poder estar aqui falando isso para vocês, tá certo? Então, tudo isso que eu falei, gente, é super importante. A questão do exercício físico durante a gestação, nenhuma mãe, a menos que seja uma atleta ou que faça muito exercício, eu nunca falo, olha, é o momento de você fazer exercício para obter um gasto calórico. Não, mas para ativar a circulação, para diminuir a ansiedade, para ajudar na hora do parto, fazer alongamentos. Isso é importante, fortalecer a musculatura, isso é legal. Né? Não vai fazer exercício de alta intensidade, não é para ficar pulando, principalmente nos 3 primeiros meses, né, gente? Agora, é lógico, a gestante que está mais acostumada, ela pode manter um ritmo melhor, uma intensidade melhor de exercícios durante a gestação, mas sempre a gente orienta com acompanhamento. Alongamentos é super importante, né? Ela controlar o estresse, saber que ela não está doente, mas ela está grávida, ter a responsabilidade de estar carregando um bebê dentro dela, é importantíssimo, porque tudo que ela come, bebe, sente, vive, inala, vai passar para o bebê. Né? Então, como eu falei, é um momento super especial, é um momento glorioso na vida da mulher, e a gente quer que tudo aconteça da melhor forma possível, tanto para ela, que ela viva intensamente, que ela converse com o filho dela, que é lindo, e já cria esse vínculo que é maravilhoso, quando a gente começa a sentir, já nos primeiros batimentos cardíacos, e quando começa a sentir mexer o bebê, é uma sensação maravilhosa, única, especial. Então isso é muito legal, que você curta isso, que você se cuide, porque o seu bebê sente que ele está sendo cuidado desde a vida intrauterina, sente que ele que ele é querido, que ele é amado, que ele é desejado já nesse momento. Isso tudo vai levar para ele essa energia boa. Então a gente vê às vezes as crianças mais calmas, mais tranquilas, né, mais saudáveis, com desenvolvimento adequado, a mãe mais calma para tratar desse filho, a mãe que já começa a cuidar e ter essa paciência até depois do parto, durante a lactação, mas são essas mães que pensaram dessa forma, que se cuidaram dessa maneira, que zelaram por tudo que fosse possível, né, a partir do momento que souberam que estão grávidas. Isso é muito interessante, gente. Outra coisa só para complementar, a questão da constipação eu falei, mas se você tiver constipação durante a gravidez, porque vocês sabem que o uso de laxantes não é desejado, então não é qualquer medicamento, aliás, o bom é evitar ao máximo os medicamentos, mas a ameixa preta, o caldo de ameixa preta, a chia, a linhaça é legal, o abacate, o mamão, tudo isso vai ajudar vocês a melhorar o trânsito intestinal, assim como a aveia, tá? Isso é legal, a quinoa, sempre os cereais integrais aí, viu? Farelo de aveia. Então, gente, eu acho que eu complementei tudo que eu queria falar e também tem alguns polivitamínicos que estão prontos para gestantes, que também são oportunos se vocês acharem melhor do que fazer as suplementações individualizadas, mas que tem colina, que tem o DHA, que tem zinco, que tem tudo isso que eu falei. Né? A vitamina D, às vezes a gente tem que fazer um adicional do que o polivitamínico dá, dependendo da necessidade da mãe, né? Que às vezes se faz necessário. E aqui a Luana perguntou para mim, estou de 7 semanas, ela está participando da live e tenho dúvida com relação à canela. Gente, canela é abortivo, não se usa nem canela em pó, nem canela em pau, né? E os shots matinais com cafeína também não, tá? A cúrcuma, assim, eu não gosto de dar muita, assim, em grandes quantidades. Por quê? Porque a cúrcuma é um pouco irritativa da mucosa gástrica para algumas pessoas e dependendo da sua sensibilidade, acaba piorando isso. Então, cuidado. Agora, a cafeína, não, nem esses termogênicos, pelo amor de Deus, hein, gente? Isso não pode. Eu falei do whey protein. A gente tem whey protein vegano, o whey protein de soro do leite, o whey protein quanto mais clean melhor. Se vocês forem comprar um iogurte, todo produto que vocês forem comprar, caso compre industrializado, como acabei de falar agora, iogurte ou um queijo, sempre o mais clean possível.
né? Sempre com menos ingrediente, naquela lista de ingredientes, quanto menos melhor, né? Menos sódio, menos açúcar, né? Isso tudo também, sem conservante, aditivos, corantes artificiais. É a época que vocês vão ter que seria o ideal vocês consumirem a alimentação mais natural possível, como acabei de falar. Bom, deixa eu ver aqui que eu falo muito. Juzi Vanil Oliveira, nutri-gestante pode emagrecer? Não, não é o momento de emagrecer, porque eu não posso fazer restrição calórica, né? É o momento que a gente vai aumentar peso, mas se você tiver já com obesidade ou sobrepeso, você vai engordar menos, como eu já falei. Os chás mais indicados é o gengibre, camomila e erva doce, tá? O restante Oi, aqui. Bom, gente, deixa eu ver, tem algum que contém iodo, doutora, desses suplementos? Suplemento a gente pode estar prescrevendo o iodo, né? Como eu falei para vocês, na forma de suplementação, e também pode ser consumido na forma de algas. Agora, isso tudo tem que ser sempre avaliado através dos exames laboratoriais, através da questão da sua tireoide, ver como é que ela tá. Tudo isso tem que ser muito bem avaliado para poder, então, prescrever um suplemento, inclusive do iodo. A Gleice, abortivo também, esqueci o nome, o que? Vamos ver, se você lembrar. Orégano não, você pode consumir normalmente, você não vai consumir o óleo de orégano, não precisa, mas orégano na alimentação, salsinha, cebolinha, alho poró, manjericão, isso não tem problema nenhum. Eu não uso nenhum temperos artificiais, molhos artificiais, não uso muito pimenta, nada muito forte, né? Não é o momento de você usar essas coisas. Uma coisa mais branda, mais natural, mais saudável, sem paladares tão intensos, né? Sem sabores tão intensos, é melhor, né? Vamos usar mais o limão, vamos usar azeite de oliva e todas essas ervas que eu acabei de falar, que não tem problema. Mais dúvidas, gente? Oi. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Aqui, a comida japonesa eu já falei. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Ontem eu fiz live, hoje também. Agora, ó, ninguém quis entrar comigo nessa live. Puxa vida, que pena. Eu pensei que eu ia dividir a tela com alguém, hein? Olha só, ninguém. Ai, não consigo dividir tela com ninguém solicitou. Cálculo renal, não esquece, gente, de tomar bastante água e alcalinizar essa urina, alcalinizar a sua urina com bastante magnésio e potássio, através de frutas, verduras e vegetais, viu? Aí você vai ver, tome bastante água e faça isso que eu disse, viu? Todos os alimentos fontes de magnésio e potássio. Ó, não pode engordar muito na gravidez, hein? Jusivanilda Oliveira, é isso? Aí, ó. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Espero ter ajudado de alguma forma. Essa live vai ficar gravada, é uma live importante. Se você não assistiu hoje, você pode assistir em outro momento do seu dia. Agradeço a participação de todas. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês. Quem não me perguntou, pode me perguntar aí no direct que eu respondo com o maior prazer, viu? Um beijo, boa noite e parabéns para as mamães, futuras mamães, que vocês tenham aí um bebê super saudável, uma gestação maravilhosa, sem intercorrência nenhuma, e curtam o máximo esse período, porque passa muito rápido, vocês vão esquecer disso daí, e aproveite o máximo para também, através de todos esses cuidados, conseguir pelo menos dar de mamar para o seu bebê os 6 primeiros meses, que é super importante. Essa alimentação continua com suplementos também durante a lactação, tá bom? Um beijo grande, gente. Boa noite.